O caminho do ódio, onde vai dar? Eu quero falar isso aqui hoje porque o ministro da Saúde foi demitido. Mas eu não quero falar explicitamente de política. Eu vou falar de política, mas o meu objetivo é mais existencial. O caminho do ódio, onde vai levar? Onde eu chego com este caminho? Porque nas eleições de 2018 prevaleceu o ódio. Foram as eleições do ódio. Havia um grupo contra outro, as pessoas se atacavam e qualquer notícia na internet, qualquer coisa, você via dezenas de comentários de pessoas se atacando com muito ódio. E o que predominou de fato na eleição foi o ódio. Por quê? Porque muita gente disse o seguinte: eu não aguento mais o PT, por isso eu vou votar no Bolsonaro. Eu não aguento mais o PT. Veja que curioso, porque o PT já não estava no governo. Mas o sentimento de ódio ainda existia, prevalecia. E de fato, quem podia capitalizar esse sentimento de ódio ao PT foi o Bolsonaro. E por isso ele foi escolhido, porque ele era anti-PT, ele tinha ódio do PT. Mas, de fato, se a gente for ver a questão, em 1999, Bolsonaro já tinha dado uma entrevista em que ele defendia o fuzilamento do Fernando Henrique Cardoso. E também defendia a tortura e também defendia a ditadura. Bem, então esse ódio já vinha de muito tempo antes. Aí a pergunta é a seguinte: aonde esse ódio que foi escolhido em 2018 pela sociedade brasileira, aonde que ele vai nos levar? E se eu escolho um caminho de ódio, aonde eu vou chegar? Bom, para mim a resposta é meio óbvia. O ódio vai levar à morte. O ódio vai levar à destruição. O melhor exemplo é Gustavo Bebiano, que foi uma pessoa que se dedicou à campanha do Bolsonaro durante muito tempo. Teve um cargo da Secretaria-Geral da Presidência e não ficou nem 2 meses, porque brigou com um dos filhos do Bolsonaro. E o que acontece? 1 ano depois ele morre. O ódio leva à morte. E o próprio Bebiano escreveu uma carta para o Bolsonaro dizendo o seguinte: o senhor cultiva e alimenta teorias de conspiração, intriga e ódio. Ensinou seus filhos a fazerem o mesmo. Por que ele escreveu essa carta? Porque ele foi atingido por esse ódio. Ele estava em ressentimento com esse ódio. E agora o que está acontecendo? O ministro da Saúde, que estava sendo bem aprovado, que está sendo apoiado, é demitido no meio de uma pandemia mundial com milhões de contaminados e milhares de mortos. O que vai levar isso? Mortes, é claro, porque a coisa vai se desorganizar, algumas medidas vão ser relaxadas, isso vai levar a mais mortes. Então, veja só, Bolsonaro defendia em 1999 o fuzilamento de um presidente. Aí ele briga com assessores, com aliados, que acabam morrendo. Aí ele demite um ministro da Saúde no meio da pandemia. Isso vai desorganizar, isso vai trazer mortes. Percebam como está tudo ligado? Então, se você escolheu o ódio, se você tem muito ódio de tal ou tal pessoa, aí onde que isso vai te levar? Então, a solução para isso me parece meio óbvia. Qual é a solução para o ódio? É o amor. Mas eu acho que a gente poderia dizer, não, mas eu amo minha família, mas eu amo uma pessoa que está comigo, enfim, mas não é bem isso. É o amor que nós precisamos sentir de uma maneira um pouco mais ampla. E agora eu vou dizer o mais importante. Este amor, ele precisa ter uma medida concreta, ele precisa se concretizar de alguma forma. Porque da mesma forma como o ódio,
está se concretizando em medidas reais, políticas, governamentais, que nós estamos vendo, são medidas concretas, são medidas reais e levam a resultados, as minhas ações de amor, elas precisam ser concretas também, se eu quiser ter um resultado. Então o que eu posso fazer? Ajudar algumas pessoas nessa pandemia, fazer máscaras, enfim, fazer alguma coisa de concreto. Do contrário, vai ficar só na retórica. E como nós estamos vendo, o ódio não era apenas uma questão de retórica, ele era real. Mas por que uma pessoa escolheu o ódio e manifesta tanto ódio? Olha, sinceramente, eu acho que é uma decisão, é um hábito que ela escolheu. E o hábito faz o monge, então vai ser muito difícil o hábito, né, trocar o hábito neste momento e ter um novo monge, porque o hábito se impregna no monge. Então, se a gente não tiver o hábito do amor, mas ter esse amor como medida de forma concreta, a gente não vai vencer. O ódio já venceu e o ódio está predominando. Depende de nós ir mudando isso aos poucos. Não vai ser de uma vez só. Era essa a minha mensagem. Aonde o ódio vai nos levar? E aonde o amor poderia nos levar é a minha resposta. Até breve.